Olá, pessoal. Então, a gente está começando aqui, né, o nosso encontro de nutrição do PM4, encontro dos projetos multidisciplinares. Então, aqui a gente vai fazer a gravação dessa aula, né, que está acontecendo ao vivo, mas vai ficar gravado, depois vocês podem assistir, né, quantas vezes vocês quiserem, quantas vezes vocês preferirem assistir, tá? Lembrando, então, que aqui a gente vai começar a falar do projeto multidisciplinar 4 de nutrição agora, nesse vídeo, né? Esse projeto, acho que não está compartilhando, vou compartilhar a tela. Ele precisa ser desenvolvido por completo, tá? Do início ao fim, certo? Então, seguindo todo o manual, eu estou aqui dentro, ó, da sala do projeto multidisciplinar 4 de nutrição, tá? Esse aqui é a capa dele, você pode imprimir, clicando aqui você consegue imprimir, clicando aqui você consegue salvar ele em PDF aí no seu computador. Aqui tem a apresentação do projeto e tudo que a gente vai conversar, que eu vou explicar direitinho. Basicamente, ele é dividido em etapa 1 e etapa 2. A etapa 1, ela consiste de 8 metas e a etapa 2 consiste de 4 metas, tá? Então, a gente precisa aí seguir, né, essas metas, tá? E aí vocês precisam desenvolver e entregar os relatórios, tá? Você pode fazer de que forma? Ou você faz num único arquivo Word, de forma sequencial, identificando etapa por etapa, né? Então, etapa 1, meta 1, aí desenvolve. Etapa 1, meta 2, desenvolve. Etapa 1, meta 3, e assim sucessivamente, tá? E a mesma coisa para a etapa 2. Exceto quando você tiver que fazer a apresentação de algum seminário ou gravar algum vídeo que não dá para fazer no Word, que aí tem que ser no MP4, ou que tem que ser um PowerPoint, tá? Aí você vai enviar separadamente, tá? Por que eu falo isso? Porque nós temos aqui 12 atividades, tá? Ao total é 8 mais 4. Então, dá 12 atividades, só que o AVA, ele só aceita até 10 arquivos, tá? Ele não aceita mais que 10. Então, para não correr o risco, não ter um problema, eu recomendo para os alunos a fazer em sequencial, faz um único arquivo, um relatório com todas as atividades desenvolvidas, né? As fotografias, tudo que vocês precisam aí para a comprovação que vocês realmente realizaram, né, essas tarefas. Então, eu recomendo que seja feito dessa maneira, certo? Muito bem. Então, a gente começa aqui na nossa etapa 1, tá? Etapa 1, meta 1. Primeiro, o que você vai fazer, né? Tá vendo essa tabelinha aqui, ó? A gente vai montar essa tabela, montar a tabela sobre o órgão e enzima que atua na digestão do macronutriente-alvo, tá? Como você está fazendo sozinho, então desconsidera quando falar de turma em equipes, tutor presencial, tá? É para desconsiderar essa parte. Aqui você vai falar só sobre vai fazer individualmente, tá bom? Então, você vai acessar a disciplina de anatomia básica, né? Na aula 6.2 de sistema digestório, para embasar aí os seus conhecimentos, tá? Vai ler sobre o trato gastrointestinal, que é TGI, e a disciplina de bioquímica e biofísica, o capítulo 4.1, sobre proteínas, estrutura das proteínas, tá? Que são as enzimas, tudo bem? Aí tem lá a primária, a secundária, a terciária, a quaternária, tá? E a diferença entre as estruturas proteicas, tudo bem? Bom, então a meta 1 consiste em você preencher essa tabela aqui, né? Com a enzima e o macronutriente que vai ser digerido, tá? Então, aqui é onde a enzima ela vai ser localizada, não necessariamente onde ela vai ser sintetizada, mas onde ela vai atuar, tá? Onde ela vai estar agindo. Então, a boca, né? A boca recebe a saliva produzida pelas glândulas, tá? A parótida, a glândula sublingual, submandibular, tá? Que produz a saliva. E na saliva nós temos algumas proteínas. E dentre essas proteínas, enzimas com ações, né, de digestão. Então, a digestão, ela tem início na boca, né? Começa aqui junto com
os movimentos musculares da língua, junto com o processo de mastigação, que é a quebra aí dos nutrientes, tá? Dos macronutrientes, e as enzimas que vão quebrar ainda mais em moléculas para que promova aí a absorção, tá? Então, qual que é a enzima aqui presente, né, nessa primeira parte é a amilase salivar, tá? E o macronutriente aqui, principalmente os carboidratos, açúcares, né? Então, tudo que é pão, macarrão, pizza, bolo, né? Os farináceos, tá? Tudo isso vai sofrer ação, né? A amilase salivar, ela tem um sistema de chave que vai se ligar na fechadura do macronutriente dos açúcares e vai promover essa quebra, tá? Depois no estômago a gente vai ter ali a pepsina, né? Que é sintetizada lá pelas células parietais, células oxínticas, né? E aí que vai secretar lá também os prótons, né? A gente tem o H+ sendo liberado, a gente tem os íons de cloro, e eles vão reagir, vão formar o ácido clorídrico e vão atuar ativando a pepsina, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai promover, ela vai se ligar na conformação molecular da proteína e vai promover a quebra, tá? Então, enzima, pepsina e macronutrientes são as proteínas, né? Carne, frango, peixe, ovo, tudo bem? E no intestino delgado, o intestino delgado ele recebe, né, através dos ductos, tá, pancreáticos, ele vai receber o suco pancreático, tá? No suco pancreático eu vou ter diversas enzimas, eu vou ter a amilase pancreática, eu vou ter a lipase pancreática, tá? Mas principalmente focando aqui você vai colocar qual é o macronutriente que cada enzima produzida pelo pâncreas e que é colocada lá no intestino delgado pelo suco pancreático, cada enzima e cada macronutriente, porque são macronutrientes diferentes, tá? Então, por exemplo, a lipase, ela é muito importante aí para a quebra das gorduras, tá bom? Então, vai preenchendo essa tabela com base no que você estudar aqui na aula 6.2 da disciplina de anatomia e na aula 4.1 da disciplina de bioquímica e biofísica, certo? Legal. Meta 2, gente, conhecer a anatomia do sistema digestório, né? Então, vamos nos dirigir ao laboratório virtual. Como que eu chego no laboratório virtual, né? Vocês estão vendo aqui minha tela? Eu vou partir aqui do princípio. Vou vir aqui em página inicial e vou descer toda a minha tela, até lá embaixo, e vou clicar aqui, ó, espaço laboratórios virtuais. E aí, vou descer e vou clicar em listagem dos laboratórios virtuais. E aí, vou ir em saúde. Né? Saúde, legal. Aí, ó, anatomia sistêmica, já tá aqui. Qual que eu quero? Sistema digestório. Ótimo. Acessar o conteúdo, né? Muito bem. Vai carregar e aqui vai abrir a apresentação. Então, fala aqui o objetivo, o final do experimento, onde utilizar esses conceitos. Eu venho aqui em sumário teórico, eu vou ter um livrinho, tá? Detalhando o sistema digestório, as diferenças do jejum e o ilho. Então, olha só, diferenças. Não tem uma distinção clara, né, que marca a transição do jejum para o ilho, mas essas porções do intestino, elas apresentam 8 características morfológicas que se diferem. Então, primeiro, a cor, o jejum é mais avermelhado que o ilho, por conta da vascularização. O calibre, né, o jejum possui um calibre maior que o ilho. A parede, então, a parede do jejum é mais espessa. As pregas circulares, né, então, no interior desses órgãos são as válvulas de Kercring, tá, que aumentam a superfície absortiva e lentificam o trânsito intestinal. Os vasos que irrigam o jejum são maiores. A vascularização, tá? Então, o ilho tem vasos mais curtos. Os nódulos linfóides, né? Que são as placas de Peyer na parede. A gordura, tá? O ilho ele tem uma maior quantidade de gordura no mesentério, tá? A gente tem o detalhamento do intestino grosso,
os trechos, né, do intestino grosso, então o seco, o apêndice vermiforme, cólon ascendente, transverso descendente, sigmoide, reto, canal anal e ânus, tá? Ele vai trazer toda a descrição anatômica do seco, na papila ileal, o apêndice vermiforme, o cólon ascendente, tá? O cólon transverso, tudo isso. Então, dá para vocês imprimirem ou salvar, tá? Que é mais para embasar mesmo o conhecimento teórico aí de vocês. Para voltar na página anterior, é só eu clicar nesse X aqui, ó. X. E aí eu venho aqui em roteiro, né? Roteiros dos experimentos do sistema digestório. E aqui eu vou clicar no meu roteirinho, que é um outro livrinho, tá vendo? E nesse roteirinho eu também posso salvar ou imprimir, né? E aí eu posso depois seguir. Aqui tem o meu tutorial, né? Conhecendo a interface. Então aqui, quando eu abrir lá, vou mostrar para vocês, eu vou ter toda essa estrutura do trato gastrointestinal, do tubo digestivo, das glândulas acessórias, dos omentos, do mesocólon, tá? E aqui eu vou ter as setas, né? Então, para expandir, para girar para a esquerda, para girar para a direita, para girar 360 graus, vista inferior, vista superior, vista anterior, vista posterior, vista lateral, né? E eu posso também isolar a estrutura. Então, conforme eu for passando o cursor do meu mouse aqui em cima da estrutura, vai aparecendo o nome, né? Então, esôfago, fígado, estômago, tá? Eu vou, quando eu clicar, quando eu selecionar esse órgão, eu venho aqui em informações, aí eu coloco dimensões, hierarquia, visão geral e relevância anatômica. Então, para cada estrutura desse laboratório de anatomia, eu vou ter todas essas informações, tá bom? Então, eu posso isolar também, né? Eu quero ver só o estômago. Então, eu clico aqui, seleciono o órgão e clico em isolar, tá? Vamos ver como é que funciona? Então, como que eu faço? Eu tô aqui no tutorial, eu vou fechar, clicar aqui no X. Antes de começar o experimento, eu tenho um pré-teste, tá? Então, respondam as atividades. Não vale nota, mas é apenas para conhecimento, tá? Tem o pré-teste e o pós-teste, tá? Então, o ideal é que se faça o pré-teste antes do experimento e o pós-teste depois do experimento, tá bom? Então, a gente vem aqui no experimento, olha só. Aí eu clico aqui em cima dessa figura e espero ele carregar. Legal, então aqui já está a estrutura, né? Então, ó, eu tenho a língua, eu tenho a cavidade oral, as parótidas, glândula submandibular, esôfago, fígado, estômago, baço, né? E aí eu posso girar a minha estrutura, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, fígado, vias biliares, omentos, estômago, duodeno, mesocólon, aí vem o intestino grosso, tá? Vamos clicar, por exemplo, então, no fígado, tá? Eu quero isolar o fígado, isolei o fígado, tá? Então eu posso arrastar ele para a esquerda, arrastar ele para a direita, descer, subir. Posso fazer com que ele gire assim para que eu tenha uma visão dos lobos, tá? Desse fígado. E eu posso clicar aqui, ó, em informações, né? Aí eu venho aqui nessa seta,
dimensões. Então, o fígado está localizado no hipocôndrio direito, no epigástrio, né? Pode ser se estender até o hipocôndrio esquerdo. Ele é uma glândula acessória, né? Então, tudo que não está ligado aí no tubo propriamente dito, né, é chamado de glândula anexa, glândula acessória. É a maior glândula do corpo, capaz de armazenar glicogênio, produzir bile e realizar funções metabólicas, tá? Para excreção, ligamentos falciformes, da sagittal esquerda, déficit da célula biliar, aqui, ó. Veia porta e artéria hepática. Agora vamos para outra, para o pâncreas. Feito esse experimento, ele vai produzir relatório de até uma página relatando que você aprendeu com o experimento laboratório virtual, né? Não tem equipe, então colocando seu nome, tá? E esse aqui é o que representa para nós a meta 2 da etapa 1, tá? Então, fez lá a sequência, fez primeiro a tabela, aí coloca na próxima página, etapa 1, meta 2, e aí produz o relatório de até uma página, relatando o que você aprendeu com o laboratório virtual, tá? Partindo para a meta 3, é no laboratório virtual também, certo? Cadê minha tela? Parou. É no laboratório virtual também, e a gente vai conhecer aqui a microscopia, tá? Então, novamente, nós vamos lá no laboratório virtual, certo? E aí a gente vai no experimento conhecendo um microscópio, tá? Esse experimento conhecendo o microscópio, ele vai ser da mesma forma que a gente fez agora com o sistema digestório. Então, eu tenho um sumário teórico, é um livrinho, clica aqui, salva no seu computador, salva o roteiro, faz o pré-teste e vem para o experimento. Clicando aqui no experimento, vai carregar a salinha do laboratório da microscopia. Né? Aí a gente sempre começa lavando as mãos, olha só. Aqui eu já entrei no laboratório, tá? Começa lavando as mãos, aí vem para o armário de EPIs, abre a porta do armário, coloca o jaleco, coloca a luva, coloca o óculos, não é necessário, aí fecha a porta e vamos para a bancada, vem para a visão frontal, né? E aqui, quando a gente passa o cursor, ele vai mostrando todas o nome de cada estrutura aqui do microscópio. Então, o ocular, o tubo ocular, o canhão, o revólver, as lentes subjetivas, o braço, a mesa platina, o chariot, tá? O condensador de luz, a fonte de luz, a base, o micrométrico, o macrométrico. Aqui a gente tem a nossa caixinha de lâminas, né? Coloca ela aqui, ó, a lâmina. Foi para o microscópio. Na visão lateral direita, eu tenho o botãozinho, tá? Então, clico aqui no interruptor. Certo? Venho para a visão frontal. Nesse aqui, ó, nesse verdinho, você clica em ver ocular e aí você tá enxergando, né? Tá enxergando o que, teoricamente, você estaria vendo no laboratório, tá? Muito bem. Então, ó, você seleciona aqui, usar microscópio com as setas, aí você seleciona o macrométrio, tá? E para você girar ele para cima ou para baixo, você vai usar a setinha de esquerda ou direita do seu teclado, tá?
Você tá vendo que tá subindo a mesa? Olha só. Olha só o que a gente está enxergando aqui no aumento de 4 vezes, tá vendo? Ah, isso aqui é uma célula vegetal. Legal? Tudo bem? Ótimo. Agora eu quero aumentar para, vamos ver aqui, 10 vezes. Aumento de 10 vezes. O que eu vou fazer? Vou mexer aqui no meu macrométrico, vou clicar, tá? Com o meu botão esquerdo do meu cursor, eu vou clicar no macrométrico e com o meu botão do esquerdo e direito das setinhas do teclado, eu clico para a esquerda, tá? Até eu chegar nessa visualização aqui, ó. Legal? Agora, esse aumento de 10 vezes da célula vegetal. Agora, a gente vai aumentar o quê? 40 vezes. Eu tenho que ajustar sempre o meu foco, tá? Então, olha só, ó. Ó, se passou demais, tá vendo? 40 vezes. Vamos ver se o charriot melhora um pouquinho. Não, né? Vamos ajustar no micrômetro. Não foi muito, mas tá bom. Legal. E agora eu vou pingar o óleo de imersão, porque a gente vai partir para o aumento 100 vezes, tá? Então, cadê? O que ele falou aqui? A lâmina sobre a platina. Deixa eu ver. Visão frontal. Deixa eu ver se eu consigo expandir ele. Opções. CPI. Seleciono o macrométrico. Aqui ficou. Está enxergando a lente. Volta para o pós-teste, né? No nosso projeto. Meta 3. Ir ao laboratório virtual. Escolher o experimento conhecendo o microscópio, ler o sumário teórico, ler o roteiro e fazer o experimento, tá? Fazer o pré-teste, fazer o pós-teste, pronto, fez isso. Você vai agora na aula de microbiologia e parasitologia, né? Construir um quadro, como esse aqui que vocês estão vendo, com um exemplo de cada um dos parasitas humanos que estão selecionados em 3 grandes grupos: protozoários, eumintos e artrópodes, tá? A aula 4.1 da micro e parasito, ela traz bem essa divisão. Pode usar essa aula para ajudar vocês. Vai colocar aqui o organismo, o inseto vetor e o nome da doença, tá? Então, por exemplo, doença do carrapato, doença de Lyme, né? Qual que é o vetor? É o carrapato estrela. Qual que é o organismo? Então, põe lá o nome da bactéria, tá? Que é a bactéria que fica na saliva do carrapato, tá bom? Faz isso para artrópode, faz isso para euminto, para protozoário. Então, elefantíase, né? Que é a Buchereria bancroft, tá? Inseto vetor é o mosquito culex. Qual que é o eumin? É o euminto, né? Que causa a elefantíase, tudo bem? Então, vai preencher esse quadrinho e entregar um relatório contendo o que você aprendeu no experimento do laboratório virtual, né? E esse quadro completo, preenchido com todas as informações, tá?
Próxima meta da etapa 1, então meta 4, aprender sobre parasitoses intestinais. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é ler esse link, tá? Incidência de parasitas intestinais em crianças e manipuladores de alimentos em uma creche do Cuidado do Maranhão. É só clicar aqui que ele vai te direcionar você para esse artigo. Esse artigo aqui, ó, que vai abrir. Tá? O que você vai fazer? Você vai ler esse artigo completo, tá? Vai falar sobre enteroparasitoses, qual que é o quadro clínico, sintomas, como é feita a prevenção, tá? Vai ler a metodologia, tá? O histórico de pesquisa, certo? E a conclusão, tá? Então vai ler tudo isso. Depois, você vai responder, depois dessa leitura, você vai responder as perguntas A e B. Pergunta A: qual seria a relação de saneamento básico, falta de higiene por parte dos manipuladores de alimento e a presença de parasitose em crianças? Tá? Então, depois da leitura do artigo, você consegue responder essa pergunta. B: quais seriam as ações que você propõe para resolver esse problema, né, nos 3 setores? Então, na ausência de saneamento, na falta de higiene dos manipuladores de alimentos, são as pessoas que preparam a comida das crianças, né? E os parasitoses intestinais, tá? Responder essas 2 perguntas em uma folha, um Word, né? Na próxima sequência do arquivo que você está montando, tá? Feito isso, você vai na aula de anatomia, aula 6.2 do sistema digestório novamente, né? E na disciplina de histologia, você vai rever as aulas 4, 5 e 6 e construir essa tabela. Essa tabela só com 3 estruturas aqui, 4, né? Mas não é só isso, vocês precisam colocar todas as estruturas do sistema digestório aqui, tá bom? Todas, precisam ser todas as estruturas, não basta só isso daqui, tá? Então, vai entrar o intestino, duodeno, jejunum, íleo, intestino grosso, tá bom? Tudo isso tem que estar aqui. E aqui vocês vão colocar qual que é o tecido predominante em cada estrutura. Ah, e é um tecido pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Ou é um tecido epitélio de transição, né? Então, volta lá na disciplina de histologia e vai preenchendo essa tabela, tá? Então, o que vocês precisam entregar aqui nessa etapa? Uma folha com as 2 perguntas respondidas sobre o artigo que você leu, né? E com o respectivo órgão e tecido predominante, tá? A tabela contendo o órgão e o tecido predominante, certo? Então, isso corresponde aqui, gente, à nossa meta de número 4, tá? Muito bem? Alguma dúvida aqui? Tá. Meta 5, né? Agora, aprender sobre a fisiologia aqui da digestão, tá? Vamos lá. Então, aprender sobre a fisiologia da digestão. No meta 5, você vai montar uma apresentação sobre todo o processo digestório, tá? Ou digestivo. Então, você vai fazer um PowerPoint. Esse é uma das poucas etapas, né, que você não faz em relatório Word, você vai fazer em PowerPoint, tá? Então, vai montar essa apresentação em PowerPoint sobre a fisiologia da digestão. Todo o processo digestório, desde a boca até o intestino, colocando as enzimas e hormônios que são atuantes em cada região, em cada órgão, tá? E para cada processo da digestão. Para isso, vocês vão na disciplina de fisiologia, na aula 6.2, tá? Então, todos os hormônios do estômago, do intestino delgado, a função de cada órgão, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão entregar essa apresentação desse PowerPoint caprichado, colorido, com bastante figura, bastante imagem, tá? Entregar lá na entrega de arquivo. Aí faz separado, porque é uma apresentação, tá bom? Faz separado do relatório.
Meta 6, gente, realizar o primeiro contato com pacientes de UBS, tá? Aqui pode ser que você não consiga ir numa UBS, você pode fazer com um familiar, com um parente, com um amigo, com um vizinho, com um irmão, com primo, tia, tio, com quem você quiser, tá bom? Então, meta 6, realizar o primeiro contato com pacientes, né? Você vai fazer uma orientação, tá? Então, você vai montar um panfleto educativo sobre as doenças que acometem o fígado, tá? Então, o que precisa ter? As doenças, os sintomas e o tratamento, né, que o paciente precisa realizar, e as formas de prevenção, tá? Para que a população evite ter esses problemas e quando surgirem esses sintomas, procure ajuda o mais rápido possível e não deixe a doença progredir, tá? Então, sempre que a gente descobre cedo, é melhor o prognóstico, tá bom? Então, por exemplo, hepatite A, os sintomas são XYZ, sua transmissão é por via ABC e seu tratamento é basicamente feito da forma 1, 2, 3 ou não tem tratamento, só tem prevenção. Existe vacina para essa doença ou não existe vacina para essa doença, tá bom? Aonde vocês podem achar material para fazer essa parte, né? Na disciplina de patologia, tá? Doença hepática, patologia, você vai encontrar material para isso. Aula 6.2, tá? Com ele pronto, com o seu panfleto, o seu folder, o seu flyer pronto, você vai fazer uma orientação para o seu paciente escolhido, né? E pedir autorização para ele, né, para que você possa fotografar essa atividade, essa ação de orientação, tá bom? Então, peça autorização dos pacientes antes de fotografar 2 a 3 fotos, tá? Que você vai precisar enviar essas fotos, vai colocar lá no seu relatório. Projeto multidisciplinar, né? Etapa 1, meta 6, tá? Etapa 1, meta 6, vai colocar as fotos da ação que você fez e também vai colocar o seu folder, o seu flyer, o seu panfleto. Faça uma coisa caprichada, colorida, bem organizada, com uma linguagem fácil e acessível, tá? Seja gentil e atencioso, utilize uma linguagem simples, tá? Seja ilustrativo, tudo bem? Se quiser utilizar mais artigos, né, ou buscar mais informações, você vai buscar patologias hepáticas, né, para complementar as informações, através de artigos de publicações oficiais do Ministério da Saúde, tá? E aí, entregar então no relatório as fotos junto com o seu folderzinho que você produziu, tá? Para pontuar nessa etapa. Certo? Ó, doenças que você pode utilizar, né? Como exemplo, hepatite A, hepatite B, hepatite C, D e E. Pode ser cirrose, câncer, tá? Esteatose hepática. Tem diversas doenças aí que vocês podem utilizar, tá bom? Então, como que faz para prevenir? Quais são os sintomas? Tudo isso deve constar dentro aí da sua informação, do arquivo que você vai produzir, certo? Legal. Caso vocês tenham dúvidas, acessem o plantão de dúvidas da professora Luciana Belpied, que é a nossa professora nutricionista, que fica lá no plantão de dúvidas. Tem que ver quais são os dias e horários de atendimento do projeto da nutrição, tá? E aí ela faz a orientação necessária. Tudo bem? Muito bem. Agora, meta 7, gente, aprender sobre a farmacologia, tá? Então, você vai visitar uma farmácia do seu bairro, da sua cidade, né? Verificar quando que o farmacêutico pode conversar com você, se é um momento que seja mais tranquilo para ele, que ele não esteja muito ocupado. E aí você vai elaborar um questionário para fazer essa entrevista. Explica que trata-se de um trabalho de faculdade, pergunta se você pode fotografar a entrevista, não precisa gravar nada, tá? Somente as fotos já comprovam a sua participação, tá bom?
Caso ele não aceite tirar foto, não queira, não tem problema. Aí você tira uma foto só sua fazendo a atividade, tá? Então, vamos lá. Qual medicamento que vocês vão procurar? Medicamentos para gastrite ou úlcera, tá? Pelo menos 3 medicamentos. Então, e para cada medicamento desse, vocês vão precisar das seguintes informações, que aí vocês vão perguntar lá para o farmacêutico. O nome comercial do medicamento, o nome químico do medicamento, a função do medicamento, como ocorre a sua ação, tá? As possíveis contraindicações ou interações com outros medicamentos. Tudo bem? Certo? Então, para cada medicamento desse, então vamos pegar de exemplo um sal de fruta qualquer, de uma marca qualquer. Você vai colocar lá o nome comercial desse sal de fruta, o nome químico do sal de fruta, qual que é a função, né? Como que ocorre a sua ação, então como que ele neutraliza a acidez, por exemplo, e quais são as contraindicações e as interações medicamentosas, tá? Ah, não pode ingerir com álcool, não pode ingerir com leite, não pode ingerir com suco de laranja, tá? Então vocês precisam saber aí responder essas 4 perguntinhas para cada medicamento, tá? Um inibidor da bomba de prótons, né? Que é um omeprazol, por exemplo, um pantoprazol, tá? Então, 3 medicamentos para gastrite e úlcera, certo? E responder para cada um desses medicamentos essas 4 perguntinhas. E aí, vai montar um relatório, tá? Nesse relatório precisa constar a foto da sua ação, tá? E essas respostas, tá? Dessas perguntas. Então, no máximo 3 páginas para essa meta, tá bom, gente? Não precisa de mais que isso, certo? Tudo bem? Então, constar o nome do. Ah, outra coisa que é importante, que tem que ter no relatório também, é o nome do farmacêutico responsável pelas informações, o nome da farmácia, o endereço, a data de visita e as respostas de item 1 a 4 para cada um dos medicamentos, certo? De forma clara e objetiva. Tudo bem? Fechamos aqui a meta 7, agora a gente vai aqui para a meta 8. Né? Na meta 8, vocês vão aprender a procurar artigos científicos. Vocês já fizeram isso no PM anterior, acho, né? Não tenho certeza. Mas vamos aqui trabalhar com a busca de artigos, tá? Então, você vai pesquisar um artigo dentro aqui do Google Acadêmico mesmo, que vai falar sobre uma doença do intestino, seu tratamento medicamentoso dietoterápico, né? Dietoterápico é aqueles alimentos que o paciente deve evitar ou que ele deve consumir. E aí você vai postar, pode postar só o link desse artigo, tá? E o que você vai produzir depois da leitura do artigo? Um resumo, tá? Sobre esse artigo que você leu, tá? No máximo uma página, tá? Tudo bem? Para essa etapa. Então, clica aqui em Google Acadêmico. Né? Você pode utilizar palavras-chave, né? Palavras-chave específicas. Então, gastrite, tratamento dietoterápico, gastrite, tratamento de medicamentoso. Quer ver? Vem aqui. E aqui tem um monte de artigos. Você vai escolher qualquer um desses, né? E selecionar para sua leitura, né? Então, por exemplo, pode ser esse daqui, ó. Né? Conduta dietoterápica no tratamento do refluxo gastroesofágico, ou a incidência de gastrite em pacientes bariátricos, terapia nutricional com alimentos funcionais para melhoria da qualidade de vida, o que vocês quiserem, tá? Vai selecionar qualquer um desses e fazer esse resumo de até uma página, tá? E aí a gente finaliza aqui a meta 8, certo? Dessa primeira etapa. Tudo bem, gente? Então agora a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos e a gente volta para falar da etapa 2. Até já.
Tá, pessoal? Então vamos voltar aqui para a gente finalizar esse projeto, tá? Que é o projeto 4 de nutrição. Vamos lá. Então aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Que a gente vai seguir na etapa 2, então falei com vocês da etapa 1, né? Foram 8 metas, agora a gente vai fazer a etapa 2, tá? Etapa 2 são focar nos conhecimentos básicos importantes para a atuação do nutricionista, então montagem do plano alimentar, né? Conhecer as medidas caseiras, tudo bem? E novamente, caso vocês tenham dúvidas, vocês vão até o plantão de dúvidas de nutrição, tá? Para tirar essas dúvidas, tudo bem? Então, a meta 1, gente, avaliação do consumo alimentar através do recordatório, tá? Então, neste momento, iremos saber mais sobre o consumo alimentar. Vocês vão selecionar um adulto entre 18 e 59 anos, saudável, sem doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doença renal, tá? E vocês vão fazer essa ferramenta do recordatório alimentar de 24 horas, tá? Na disciplina de nutrição e dietética, guias alimentares, vocês vão consultar a aula 3.1 de inquéritos alimentares, tá? E para isso vocês vão avaliar adultos e idosos, avaliação do consumo alimentar, tudo bem? Então, vocês vão utilizar a ferramenta do recordatório alimentar de 24 horas e organizar aí os planos alimentares do adulto da disciplina de nutrição e dietética, tá? Então, só um momentinho, gente. Então tá. Então, continuando aqui, né, com o nosso projeto. Então, montar esse recordatório, tá, do consumo alimentar e depois, esse é o primeiro passo. O segundo passo é verificar qualitativamente e indicar o método de conservação de 3 alimentos diferentes que você observou no consumo desse paciente. Por exemplo, queijo é mantido através da refrigeração, tá? Perecível ou não perecível, salada, por exemplo, tudo bem? Se tiverem dificuldade, vocês vão consultar a aula 2.2 da disciplina de tecnologia de alimentos, tá? Que é métodos de conservação de alimentos. Certo? Muito bem. Terceiro passo, descrever as 3 orientações que estão no guia alimentar desse paciente que você acredita que irão ajudá-lo a se alimentar de forma mais saudável, né? Então, consultar a aula 6.1, Guia Alimentar Brasileiro para a População Adulta, da disciplina de Nutrição Dietética e Guias Alimentares. Entregue essas orientações para o paciente. Esse paciente, gente, pode ser um familiar, um parente, um vizinho, um conhecido, um amigo, um colega, alguém que queira participar e te ajudar na construção desse projeto, tá? Ou um sobrinho, alguém, tá bom? E explique a importância de seguir
essa dieta explica os pontos positivos para sua qualidade de vida e saúde. Lembrando que tem que ser um adulto, tá? Então, uma pessoa entre 18 e 59 anos, saudável, que não tenha nenhuma doença crônica, que não tenha diabetes, que não tenha hipertensão, que não tenha nenhuma doença renal, certo? Muito bem. E depois avaliar a ingestão de fibras alimentares para esse paciente. Esse paciente teve uma boa ingestão de fibras? Consumiu mais fibra solúvel ou insolúvel? Tá? Para isso, consultar a aula 4.2 de fibras alimentares, classificação, propriedades e análise, e a disciplina de bromatologia e composição dos alimentos. Tudo bem? Muito bem. Após essa etapa, não esqueça de entregar ao seu tutor presencial o resumo com as respostas digitadas em documento. Na verdade, desconsidere o tutor presencial e vai ser só o tutor online aqui para vocês, tá bom? As respostas do documento Word contém os 4 itens do recordatório alimentar, com o método de conservação de 3 alimentos do recordatório e informações sobre a ingestão de fibras, certo? Mas essas informações, elas precisam estar alinhadas, né, no seu arquivo de Word, tá bom? Então, você vai fazer lá a identificação, né, a sua identificação, a identificação do paciente. Não esquece de escrever que você está trabalhando aí da meta 1, da etapa 2, do PM4, tá? Então, sempre coloca no topo do texto, quando você for começar uma nova meta, tá bom? Certo? Legal, ótimo. Próximo. Meta 2 é adquirir conhecimento sobre as medidas caseiras, tá? Então, o que vocês vão fazer? Existe a disciplina aqui de técnica dietética, né? Que são medidas caseiras. Para isso, vocês podem consultar a aula 2.2, a mensuração de alimentos, metodologia de pesos e medidas, tá? Da disciplina de técnica dietética. Essa disciplina é de grande importância, porque ela faz parte aí da prescrição das dietas, certo? Então, sabendo as medidas caseiras, vocês conseguem formular dietas, tanto no programa de computador quanto à mão. Então, primeiro você precisa inicialmente, né, vocês vão fazer online, certo? Pode fazer isso na cozinha de casa mesmo. Então, coloca o jaleco, coloca a touca, sapatos fechados, liga a balança de pesagem na tomada, tá? E teste o seu funcionamento. Tudo bem? Utilize álcool e gás ou algodão para a higienização da balança, tá? E aí você vai começar a treinar. Então, antes de começar, corta um pedaço de papel alumínio para forrar a balança. E você sempre vai pesar os produtos em cima de um pedaço de alumínio que você vai utilizar para trocar, né, os produtos, tá? Então, a pesagem 1, pese 5 gramas de açúcar. Então, pegue o pote de açúcar e com uma colher limpa e seca vai colocando em cima do alumínio até atingir 5 gramas. Fotografe. Na foto, precisa aparecer a balança acusando a gramagem e o açúcar, tá? E aí, para cada item, você vai utilizar um novo papel alumínio, tá bom? Pesagem 2. Agora você vai encher uma concha média de grãos de arroz cru, pesar e fotografar. E aí, nessa foto, precisa ter a concha usada, a balança e a gramagem na medida do arroz cru. Pesagem 3. Encher uma xícara média de café com arroz cru, pesar e fotografar. Pesagem 4. Encher uma colher de sopa de arroz cru, pesar e fotografar. Pesagem 5. Uma colher de sobremesa de açúcar. Pesagem 6. Uma colher de chá com açúcar. Pesagem 7. Uma colher de café com açúcar. Toda pesagem vocês precisam fotografar de forma que pegue a balança acusando a gramagem, tá? E depois vocês vão passar para a oitava parte, que é a verificar a medida de líquidos. Então, vai pegar o medidor, tá? E encher com água as seguintes medidas: 100 ml, 500 ml e 1 litro. E depois fotografar cada uma dessas 3 medidas com a escala, tá? Então, de forma escalonada, tudo bem?
Depois, você vai ver a diferença nos pratos utilizados. Então, você vai separar um prato raso de almoço, um prato fundo de sopa, um prato de sobremesa e um pires, tá? E aí você vai juntar, alinhar esses pratos e fotografar, certo? Legal. Agora você tem, né, um pouquinho mais de noção da quantidade do produto no que a gente chama de medidas caseiras, tá? Então, a medida que você vai passar aí para o seu paciente na sua prescrição de nutrição. Então, após essa etapa, não esquece, né? O que você precisa? No seu relatório, colocar as respostas digitadas, contendo todos os itens, né? Das letras A a G, tá? Com as fotos, com as medidas, tá? As fotos das medidas líquidas, as fotos dos pratos e as fotos das pesagens do açúcar e do arroz em todas as diferentes dimensões de gramatura. Tudo bem? Certo? E aí você vai enviar isso lá, vai colocar no seu relatório que a gente está produzindo para que você, por fim, envie lá na entrega de arquivo. Meta 3, gente, montagem do plano alimentar, tá? Para um adulto saudável. Então, você lembra do paciente que você fez o recordatório alimentar? Agora você vai voltar a falar com ele e você vai montar um plano alimentar para esse paciente, certo? Lembrando que cópias não serão aceitas, se isso acontecer, o trabalho vai ser zerado, tá? Então, inicialmente, você vai fazer a sua anamnese. Para fazer a sua anamnese, você vai consultar a disciplina Nutrição Dietética e Guias Alimentares, tá? E aí, a aula é a aula 2.1, Organização do Plano Alimentar do Adulto, certo? Muito bem. Com a anamnese pronta, né? Lá tem tudo que você precisa, a identificação, a queixa, né? Tudo que você precisa colocar na anamnese da nutrição. Você vai realizar os cálculos necessários para ter a necessidade energética desse paciente, tá? Consultar a aula 2.1 de organização de plano alimentar do adulto, consultar a aula 4.1 de métodos para calcular as necessidades de energia em adultos, e que está na disciplina de nutrição dietética e guias alimentares. Certo? E organizar o plano alimentar do paciente de acordo com o material da aula 2.1, organização do plano alimentar, na disciplina de nutrição dietética. É importante, né? Após terminar de montar a dieta, ainda não entregar para o paciente, você vai montar uma lista de compras, tá? Que na verdade aqui você não vai utilizar porque a gente não vai fazer no polo, não vai fazer no laboratório do polo. Mas você vai fazer essa lista de compras e comprar esses materiais da dieta. E aí a gente vai fazer o quê? Na próxima etapa a gente vai preparar, tá bom? Alguns dos pratos. A gente não, você aí na cozinha de casa, tudo bem? Que a gente está fazendo esse projeto, que é o projeto de adaptação para aqueles alunos que não têm acesso ao polo, tá? Então, vão fazer aí o preparado na cozinha de casa. Então, o que é isso que vocês querem, que vocês fizeram aqui, né? A montagem do plano alimentar. O que vai ser entregue? Tá? Um relatório, tá? Pode fazer continuamente, que você já vinha fazendo desde o início do projeto, o mesmo arquivo, não tem problema. Só faz a identificação, tá? Vai começar meta 3, etapa 2. Coloca lá anamnese completa, cálculos completos, o plano alimentar finalizado, a lista de substituições, a lista de compras e a listinha de receitas, tá bom? Juntamente com o nome de todos os membros da equipe, ou, na verdade, só o seu nome, você vai postar esse relatório, né? Você pode postar no final da entrega, tá? Monte a lista de substituições e a lista de receitas, tá? Que você considera importante para o paciente. É importante perguntar o que ele gosta de comer, o que ele não gosta de comer, o que ele não abriria mão de jeito nenhum, porque isso precisa entrar aí no cálculo energético, tá? Do balanço energético, tá bom? Legal. A última parte é a parte do preparo, né? Das preparações. Então, você vai preparar alguns dos pratos que você orientou para o seu paciente, tá? Então, verificar a importância das preparações no plano alimentar, verificar se as quantidades estão boas, se a quantidade de sal está adequada, se o cálculo do fator de cocção está correto e todos os detalhes importantes.
Peguem dicas com a professora Luciana no plantão de dúvidas de nutrição, tá? E antes de você começar a preparar, você vai separar todos os utensílios que serão utilizados: panelas, colheres, facas, tábuas de cortar, ingredientes, pratos, talheres, copos, tudo que for importante. Separe equipamentos que você pode precisar, como liquidificador, batedeira, tudo que você for utilizar você vai separar antes. Pronto, fez isso, tira a foto de todo o seu material organizado e separado na cozinha. E aí você vai iniciar agora separando os ingredientes do seu cardápio, do cardápio que você montou. Faça o pré-preparo dos produtos. O que é o pré-preparo? É a descascar, retirar as partes feias, machucadas, retirar as aparas de carne, cortar a carne, cortar os legumes, picar, tá bom? Então, consultar a aula 1.2 de métodos e indicadores culinários aplicados nas técnicas dietéticas, da disciplina de técnica dietética, tá? Faça o preparo do seu cardápio sendo fiel às quantidades que você calculou, tanto em medida caseira quanto na gramagem, tá? Após terminar de montar as refeições, você vai colocar as refeições nos pratos, com os talheres necessários, identificar cada refeição com a etiqueta. O que você vai escrever nessa etiqueta? A foto do prato, né? Mais a identificação da refeição, tá? E cada refeição você vai colocar assim, ó, como ficou a quantidade de cada refeição no relatório, como ficou o sabor de cada preparo, como estava a quantidade de sal, como ficou a apresentação do preparo, se você comeria esse prato, quais os pontos você acha que acertou no plano alimentar, então o tamanho da porção de frutas você acertou, e quais pontos você precisa rever no plano alimentar, tá? Então, se por exemplo você calculou errado o arroz cru, tá? Tudo isso entra aí na sua conta, certo? Legal. Muito bem. Após o término das avaliações sensoriais, né? Então, o cheiro, o sabor, tá? Você vai organizar aí a cozinha. Então, descartar alimentos que sobraram, higienizar equipamentos e utensílios e guardar tudo em seu devido lugar, tá? Durante as fases de pré-preparo, de preparo e de análise sensorial, você precisa tirar foto do pré-preparo, do preparo e você fazendo análise sensorial. Então, ou coloca a câmera aí no automático, né? Ou você pede para alguém tirar foto de você fazendo tudo isso, tá bom? Tira foto do cardápio tudo pronto para o consumo. Não esqueça de identificar as refeições, tá? Antes de fazer as avaliações sensoriais, isso é muito importante. E você vai entregar o relatório com todas as respostas digitadas no documento de Word ou PDF, né? Continuamente, e junto com todas as fotos, tá? Que você fez, respondendo aqui as perguntas de 1 a 5, principalmente da letra D, tá? Dessa etapa. E que a gente finaliza, a gente chega no final dessa meta, que é a prática mesmo, né? De você colocar a mão na massa e ver o que deu certo no seu estudo, o que não deu certo no seu estudo, o que precisa melhorar, o que você acertou também, tá bom? Sempre fazer essa autoanálise para saber aí como que está indo o seu aprendizado. Finalizou a etapa 1 e a etapa 2, lembrando que a etapa 1 tem 8 metas e a etapa 2 tem 4 metas, o que nós vamos fazer? Né? Nós vamos enviar tudo isso lá na entrega de arquivo. Lembrando que o prazo para envio é dia 31 de dezembro, tá? Que não haverá prorrogação, tá? Então, o último dia que vocês podem enviar todas essas etapas do projeto, que você pode fazer num único arquivo, tá? É dia 31 de dezembro, tá bom? Esse projeto é um projeto que ele vale 10 na nota, é um projeto obrigatório, certo? Então, ele vale de 0 a 10. Quem vai avaliar é o mentor, né? O mentor do EAD aqui. O que ele vai avaliar? O cumprimento de todas as etapas dentro de cada meta, que vale 2,5. A linguagem, criatividade, capricho, imagens e organização, que vale 2,5. A linguagem adequada e técnica dos relatórios de cada meta, que vale 2,5, e a descrição dos resultados obtidos nas atividades aí de laboratório, tá?
Sempre entregar no formato PowerPoint, Word ou PDF, não vão ser aceitos arquivos em outros formatos, tá? E pode fazer tudo num único arquivo e enviar esse único arquivo. Se fizer tudo num único arquivo, sempre identificar quais etapas estão sendo desenvolvidas naquela página, tá? Que mais? A nota de aprovação mínima no projeto multidisciplinar é 5, tá? Então, é o mínimo que você pode tirar para ser aprovado. Então, tirando 5 ou mais que 5, você já foi aprovado. Se tirar menos que 5, você está reprovado, tá? E aí, a reprovação do projeto somente com a ADP, tá bom? Então, você vai solicitar a abertura da ADP lá no portal do aluno, mediante o ticket, certo? Vai solicitar a abertura dessa ADP e vai abrir um novo manual. Só que o manual do ADP não é igual a esse manual, tá? É um manual diferente. Então, não adianta você enviar as etapas do projeto multidisciplinar, que é do semestre vigente, lá na sala de DP, tá bom? Então, a sala de DP é outro manual, tem que fazer o que está sendo pedido lá, tá? Para você ser aprovado no projeto. Aí, caso você tenha alguma dúvida, você vai acessar o plantão de dúvidas, né? E pode pedir dicas para a professora, pode pedir para ela verificar como é que está o andamento do projeto, se você está fazendo certinho, se está indo pelo caminho certo, o que precisa melhorar, né? O que está certo, o que não está certo, tá? Se é desse jeito que você realmente entendeu. Mas não esquece, gente, que principalmente muito importante é tirar as fotos e registrar, deixar tudo registradinho que vocês estão produzindo, tá? E que tenha uma comprovação de que realmente esse trabalho está sendo feito, tá? Isso que é mais importante. Tudo bem? Certo, pessoal? Então é isso. Lembrando que essa aula aqui ela vai ficar gravada para vocês consultarem quantas vezes vocês quiserem, precisarem, tá? E tendo dúvidas é só acessar o plantão. Não se esqueçam da data de final de entrega, o prazo máximo é dia 31 de dezembro, tá bom? Então agradeço aí a todos a participação e bora fazer esse projeto, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.